que me empolga um pouquinho, doutora. Boa tarde, a doutora Joyce Mota Azevedo, promotora do Ministério Público. Seja bem-vinda. Boa tarde, Adilson. Muito obrigada. Meu boa tarde a você, aos seus telespectadores. Agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre defesa da mulher, sobre promoção de dignidade, enfim, à disposição para suas perguntas. Doutora, eu queria aprofundar no Agosto Lilás, mas antes, parece ser simplório, mas é de muita relevância. Qual o papel fundamental do Ministério Público? Tá. Você tocou num assunto bem interessante, porque o papel fundamental do Ministério Público é gigantesco. É simples porque o Ministério Público é fiscal da lei, é promotor da ordem jurídica, mas ele tem a função de promover a defesa de direitos e garantias fundamentais. E o que são direitos e garantias fundamentais? É uma missão muito grande. Se abre muito, né? Você tem vida, saúde, educação, cultura. Então, há um leque enorme de atuação. Nós falávamos aqui antes sobre direito ao trabalho, meio ambiente saudável. E em todas essas esferas de atuação, nós temos aí uma missão do Ministério Público de promover a defesa desses direitos, né? E fazer com que realmente o cidadão tenha acesso ao exercício pleno desses direitos. É uma missão grande. É muito árdua, né? Porque quando a gente para avaliar, só levando em consideração esses tópicos que a doutora colocou aqui, a gente não consegue, né, enumerar. Por exemplo, na verdade, as atribuições... é até surreal pensar como que uma instituição consegue ousar, né, se propor a fazer isso. É bem complicado, mas os promotores não pensam muito no tamanho da missão, eles só fazem. Quando se coloca à disposição para ocupar um cargo como esse, é claro que já se tem noção, tem que ter um pouco de aptidão também, né? Tem que ter um prazer em exercer aquela atividade. Né, acho que função nenhuma é possível de ser realizada sem vocação. E a função do promotor de justiça, que não só se dedica a uma causa muito específica, a causas muito específicas, mas também acaba abrindo mão de boa parcela assim, da sua vida pessoal, do seu planejamento familiar. Tudo isso exige aí uma carga de vocação muito grande para que haja prazer, para que haja satisfação pessoal na execução dessa missão. Agora, nesse mês de agosto, vocês estão assim mantendo todas as linhas de atuação, é claro, não dá para parar com tantas atividades que são designadas, mas há uma energia maior depositada no Agosto Lilás, que é tido como um mês específico para falar mais sobre uma determinada ação desenvolvida pelo Ministério Público, que é fortalecer o combate à violência contra a mulher. Isso. Que muito nos assusta, porque os índices são cada vez maiores no ambiente em que ela teria que estar, entre aspas, ou teoricamente, mais protegida que no ambiente familiar. Como é que vocês estão desenvolvendo? O que está sendo realizado? Bom, a defesa da mulher já é uma jornada antiga, né, dentro do Ministério Público e de diversas instituições que integram a rede de proteção à mulher em todas as formas. Especificamente em Porto Velho, nós temos a sorte de termos promotorias especializadas para atuar. Então, nós temos 4 promotorias especializadas, sendo 2 de combate ao feminicídio, que são os crimes contra a vida em contexto de gênero. E aí, essas promotorias têm a possibilidade de, nesse mês especial, além de conduzir as suas atividades rotineiras, promover uma reflexão, uma conscientização acerca da importância de se promover a defesa da mulher. Não só sobre o aspecto repressivo, porque o Ministério Público é colocado muito nessa situação. O Ministério Público tem a figura do promotor acusador e acaba recebendo essa missão de sempre atuar repressivamente, com denúncias, com pedidos de condenação e com obtenções de condenações. Mas é um momento, sobretudo, de nós fomentarmos uma reflexão acerca dos motivos dessa violência, de onde vem essa violência, né? Que só cresce. Quanto mais a atuação, ela só aparece mais. Isso funciona também como uma questão preventiva, né, doutora? Isso, essa reflexão de saber de onde vem, de empoderar as mulheres, né, saber informá-las que elas podem pedir socorro, que elas podem repensar uma relação abusiva, sair de uma relação abusiva e que se elas precisarem, elas vão ter o apoio do Estado, elas vão ter a força do Estado para auxiliá-las, para empoderá-las. Tudo isso, sem dúvida, neste momento, vem somar nessa época, né, nesse período em que a gente foca na redução desses números e no fomento realmente do fortalecimento da mulher. Esse debate, ele tem sido cada vez mais aberto também para que homens participem, porque a gente sempre fala muito, né? As mulheres estão sendo convocadas, né? Um grupo de mulheres estão discutindo, debatendo determinados pontos específicos. Os homens
eles começam a ser inseridos também nesse contexto? Faz parte da possibilidade de trabalhar por essa ótica também, doutora? É um ponto que nós precisamos avançar. Ainda hoje, nós nos reunimos ali no Ministério Público do Trabalho para tratar sobre violência contra a mulher no ambiente de trabalho e nós observávamos exatamente isso. Um público maciçamente de mulheres, né? São as mulheres que estão preocupadas com isso. Quando a violência contra a mulher, ela parte majoritariamente de homens. Então, essa é uma reflexão que não pode ser feita apenas no universo feminino. Ela tem que ser feita, sobretudo, no universo masculino. Os homens, eles têm que ser convocados, eles têm que ser instigados a refletir sobre que condutas eles praticam que fomentam essa violência. E é preciso que toda a sociedade, nesse momento, assuma a sua responsabilidade, porque a violência contra a mulher, ela não é um fato isolado. Ela é uma representação de todo um contexto que nós temos de exclusão da mulher, de misoginia, de tratamento dessa mulher como um corpo, de objetificação, que faz com que os direitos dela se tornem invisíveis e aqueles que não têm uma visão adequada daquele corpo, daquele ser, acabem se sentindo no direito de violá-la da pior forma possível, que é mediante atos de violência. Então, a violência, ela é a ponta de um iceberg enorme que nós temos de ignorância aos direitos das mulheres, de desrespeito cotidianamente, seja através até mesmo de redes sociais, de comunicação, de relações de trabalho, em que a mulher ela é colocada num plano inferior e que nesse jogo e nessa sequência de relações sociais e de acontecimentos sociais, em algum momento ela vai acabar despontando no polo mais fraco de uma relação e sofrendo, infelizmente, um ato de violência, um ato de crueldade, muitas vezes perdendo até a própria vida. É lamentável e, infelizmente, nós não temos os números exatos aqui, mas são crescentes cada vez mais de feminicídio. Aqui em Rondônia também, desastrosamente, a gente tem números que acabam decepcionando a gente. Aí eu pergunto, pela vivência que a senhora tem ao longo do tempo que a senhora atua nessa área especificamente, por que que nós temos leis rígidas? Sim. Não dá para desconsiderar. Nós temos uma legislação que é ferrenha. Por que que existe essa violência tão praticada contra as mulheres? É claro que isso é um objeto de estudo e é por isso que há exaustivos debates, mas existem as opiniões que podem, muitas das vezes, ser a solução ou talvez o início, né, de uma solução para isso, porque parece que a gente vive na Idade Média, parece que não evoluímos em nada, porque não dá para conceber que homens ainda acreditam que eu sou superior, enfim, eu mando, eu posso, assim, é meio difícil de compreender essa mentalidade. É uma situação que, a meu ver, ela se resolve dentro das famílias, né? É uma responsabilidade de pai e mãe, criar filhos que saibam valorizar e respeitar e enxergar as mulheres com igualdade, com respeito, criar filhas que tenham consciência da sua condição de igual. Acredito que a escola tem uma contribuição muito grande, né? Essas mudanças que nós estamos fomentando hoje, com muita sorte, com muita dedicação, penso que nós vamos começar a colher frutos aí ao longo de 20 anos. Porque essa violência que a gente hoje limpa, né, ou tenta enxugar ou apagar esses incêndios, ela é fruto de uma formação, de uma visão, de um comportamento violento. Então, o homem, como eu te disse, a mulher ela ainda é vista na nossa sociedade como um objeto. Isso é uma realidade, a mulher é objetificada. E essa naturalidade com que isso é tratado e enxergado vai sendo absorvido pelo cotidiano das pessoas e pelo cotidiano do homem. Então, se a mulher é um corpo, se a mulher é um objeto, ele é o quê? Ele é o proprietário. Então, existe um sentimento de posse. E quando aquilo não serve mais, ou quando aquilo está, né, tão grande, tão maior que ele, a ponto dele não conseguir exercer esse poder, aí ele se sente no direito de diminuí-la através de atos de violência. Então, eu realmente não vejo uma solução hoje apenas pelo Poder Judiciário ou apenas através de ações emergenciais. Essa é uma solução que tem que ser construída com uma mudança de comportamento, né, de todos, escola, família, relações sociais, e o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles podem atuar para inibir, para tentar reduzir o que nós temos hoje,
e para tentar salvar vidas, né? Vidas de mulheres, resgatar a felicidade de mulheres que vivem numa situação de opressão e que devem saber que elas não precisam continuar assim, que elas podem se autoafirmar, elas podem fazer escolhas e sair de um relacionamento abusivo. Eu fico pensando aqui, doutora, todas as vezes que eu tenho uma conversa tipo essa, para entendermos quais são as políticas implementadas, quais as ações que são desenvolvidas, para que a gente consiga equacionar isso, né, e começar a deixar claro para a igualdade, né? Quando a gente fala em igualdade, não é que a mulher só quer ganhar igual ao homem. Sim. Ela precisa ser tratada de igual para igual. E aí eu estou falando de respeito, né, de reconhecimento e uma série de outros fatores. Quando a gente traz movimentos e que ficam muito explícito a questão mulher, 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 aí o termo empoderamento, que eu entendo perfeitamente o que é. Isso não pode, de alguma forma, distanciar um pouco mais, ao invés de aproximar? Que parece-me, fica uma falsa sensação de que está criando, né, dois grupos que vão batalhar entre si, né? Mostrar quem pode mais. Quando, na realidade, eu acho que a grande proposta e a ideia é unir isso. E a senhora foi muito, né, pertinente quando diz, olha, é uma questão de aculturamento. A gente precisa trabalhar meios para lá na base, né, começar a ter esse respeito. Então, assim, são campos um tanto quanto delicados, isso já é objeto de estudo também, ou é o caminho exato, vem tendo resultados em cima daquilo que se busca? Eu desconheço se há algum estudo sobre essa polarização que existe em torno de tudo que hoje se debate. Isso mesmo. Né? Tudo que a gente debate fica polarizado. E o que eu acho que a gente não pode permitir é que essa discussão seja polarizada. E o feminismo é empoderamento da mulher, mas a mulher vai deixar de desempenhar suas funções? Óbvio que não. A mulher vai abrir mão da maternidade? Óbvio que não. Né? O que empodera mais uma mulher? Por isso que eu citei lá atrás que o homem é importante que ele comece a fazer parte dessas rodas de debate. Isso, porque o exercício de todas as funções femininas é essencial para que essa mulher se sinta valorizada, empoderada e tenha uma vida saudável. Então, sustentar a igualdade e respeito aos direitos da mulher, em momento algum, é querer colocar essa mulher numa posição de superioridade ao universo masculino. Pelo contrário, é o equilíbrio. O que nós temos que tirá-la é dessa situação de dominação. Né? A mulher, ela tem que saber que ela não vai, e ela, enfim, nem tem como se colocar, mas ela não vai se colocar acima do homem, não é isso. Ela vai se colocar ao lado dele, para que juntos construam uma sociedade fraterna, com paz, né, e respeito aos direitos de ambos. Porque, sem dúvida, o homem também é importante. Sem dúvida, acho que a questão essencial, é união, quanto a mulher. Não Isso. divisão. Acho que essa é a grande questão. Doutora, se só quiser complementar com mais algum ponto, fique à vontade. A Band está sempre aberta para que a gente possa promover cada vez mais essas políticas. E, quem sabe, a gente consiga avançar nesse combate. Né? Certo. Bom, deixar aqui registrado que o Ministério Público está sempre de portas abertas para a população, especialmente para as mulheres que se sintam numa situação de violência. Lembrando que a violência não ocorre só dentro do ambiente doméstico, muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, em outros ambientes sociais, e que, em ocorrendo esse tipo de situação, nós temos ali promotores de justiça preparados, atualizados para recepcionar essas mulheres, para, se não resolver os seus problemas, eu costumo dizer que o Ministério Público ele não resolve o problema de ninguém, ele ajuda as pessoas a resolverem os seus próprios problemas. Essa tem que ser a nossa missão. Então, nós estamos à disposição. Nós temos um site com diversos links de atendimento, desde telefone de promotor plantonista até os nossos links de ouvidoria, para que, através desses canais, a população possa se aproximar e nos trazer as demandas para que, enfim, nós possamos aí de alguma forma colaborar e tentar melhorar a vida das pessoas e a vida das mulheres que estão em situação de violência. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela vinda. O assunto é aqui na tela da Band.